Olá a todos e todas, está começando o Futuro Vem do Futuro. Eu sou Douglas Souza, CEO da MIT Sloan Management Review Brasil, e dou as boas-vindas a você que deu play em mais um episódio do nosso podcast. Começamos hoje hiperbolicamente, né? O título desse episódio é o Desafio e a Oportunidade do Século. Tem nome e sobrenome, Young Leaders. Certamente é um exagero escolher um só desafio e uma só oportunidade, como a gente bem sabe aqui, né? Mas eu vou fazer um reframe desse desafio. Ter jovens de qualidade são, sim, o principal desafio meio e é a oportunidade meio que levam a outros desafios e oportunidades fim. Lara, concorda ou não concorda? Claro, concordo sim, Doug. Mas antes, deixa eu me apresentar, porque hoje é a minha estreia aqui no podcast. Eu sou a Lara Silviger, eu sou editora e head de produtos editoriais aqui na MIT Sloan Management Review Brasil. E como toda boa jornalista, eu falo bastante, assim como a Adriana, que hoje não pode estar aqui com a gente, mas estou aqui representando ela, representando a MIT, e junto com o Doug, que é uma honra estar aqui com você, Doug. E voltando ao nosso assunto, concordo sim, e ainda muita gente não tem consciência desse meio do caminho, né, de que o desafio meio e a oportunidade meio realmente leva a outros desafios e oportunidades fim, e a gente precisa falar sobre isso, e esse é o nosso tema de hoje aqui. Perfeito, Lara, bem-vinda, te estreando no podcast. Obrigada. Bom, aqui na MIT Sloan Management Review Brasil, esse ano a gente está incorporando um movimento que nasceu um dos nossos acionistas, o Grupo Anga, que é o movimento Young Leaders. É tanto uma premiação como uma trilha formativa que vai dar base para um arquétipo de liderança que a gente fala mais hoje aqui, que nasceu inspirados em conceitos da Harvard Business Review e da HSM Management e na sua nova versão aqui na MIT SMA, que traz o nosso DNA. E hoje a gente tem o prazer de conversar com o pai e a mãe desse movimento, que são os amigos queridos Augusto Júnior e Marcela Toguchi. Bem-vindos, Marcela e Guto, muito bom estar aqui com vocês. E eu vou acrescentar rapidamente que o nosso portal da MIT SMR tem uma coluna, que é a coluna Líderes do Futuro, que é assinada pelos membros da comunidade Young Leaders. E cada artigo é realmente maravilhoso e é um mergulho na cabeça, na mente brilhante de jovens líderes. É um prazer ter vocês aqui, como eu já falei, mas para a gente começar, eu queria pedir para a Marcela, que é a mãe do Miguel, e para o Guto, que é o pai da Esther, e da Ruth, que está a caminho, que vocês dividam conosco um pouco das trajetórias múltiplas de vocês, até chegar ao movimento Young Leaders. Imagino que, inclusive, depois de vocês terem filhos, né, que isso também aconteceu aqui comigo, a gente adquira uma outra dimensão do que é construir um futuro, pensar em jovens líderes do futuro. Queria começar por ordem alfabética, então, Guto, vamos começar com você, Augusto Júnior. Muito bom, bom dia, Lara, Douglas, prazer imenso estar aqui, Marcela, muito bom te reencontrar. Eu sou de Fortaleza, Ceará, gente, apesar do meu sotaque estar aos poucos sendo diluído, eu preciso ir lá de vez em tempo, de tempos em tempos, para atualizá-lo, e atualmente moro em São Paulo. Eu sou um apaixonado por esse tema de liderança e de jovens. Acredito que esses temas super se interligam. Minha carreira começa como jovem aprendiz lá no Ceará. Antes eu tinha o sonho de ser jogador de futebol e astrônomo. Não rolou. A astronomia virou um hobby. O futebol só para acompanhar mesmo, assistir o meu Coringão. E depois dessa jornada como jovem aprendiz, eu acabei vindo para São Paulo, por livre e espontânea pressão da minha mãe, que veio buscar oportunidades. Aqui eu trilhei uma carreira que não foi nada convencional. Acabei chegando na Eureka. A Eureka trabalhava com jovens talentos na época e a gente acabou interagindo muito com essa demanda de juventudes, né? Então, a gente fez processo seletivo de programas de desenvolvimento para as maiores empresas do país. Por conta disso, também fui convidado para ser professor convidado da Fundação Dom Cabral. E aí, depois disso, nesse movimento da Eureka, a gente entrou no movimento Young Leaders, que a gente vai conversar um pouco mais. Muito bom estar aqui, Lara. Marcela, agora eu queria te ouvir. Quem é a Marcela de ontem? Quem é a Marcela de hoje? O que te trouxe até aqui é o que te levará daqui em diante?
Oi, gente, bom estar aqui, super feliz pelo convite. Lara, meu Deus, que pergunta complexa, né? Já vir com esse tema é super gostoso de falar, mas ao mesmo tempo ele traz muita reflexão e traz muita responsabilidade, né? Assim, já trouxe que eu sou mãe do Miguel. Ele é o meu grande norte aqui há 5 anos, quase 5 anos. E há 20 anos, mais de 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, eu venho numa trajetória de estar próximo de pessoas, né? De me conectar, de conhecer, de aprofundar, desenvolver. E, com certeza, eu acho que o que eu faço hoje, o que eu me proponho hoje, é muito parte de tudo o que eu venho construindo ao longo do tempo, e acho que a chegada do Miguel na minha vida, ela só consolida, né? Assim, ela só me que tem um propósito continuar fazendo com que mais acessos, mais pessoas, a gente consiga fazer com que o futuro seja melhor do que hoje, né? Que é melhor do que já foi, mas enfim, acho que é um pouco desse lugar. Eu sou administradora de formação, mas a minha carreira toda ela sempre foi pautada ali por trabalhar no terceiro setor. O pilar social sempre esteve muito presente na minha vida, desde a época acadêmica. Eu tenho uma trajetória multissetorial, então consegui já passar aí por iniciativa privada, sociedade civil organizada, organismos internacionais, órgãos públicos, e eu acho que todo esse caminhar ele foi super importante para forjar quem a Marcela é hoje, né? Não só a Marcela profissional, mas acho que a pessoal também, eu individualmente falando, eu tenho muita certeza e muita convicção de que toda essa atuação, né, esse contato que eu tive nesses lugares todos me trouxe muito, muito claro o meu papel, que é muito construir pontes, né, que é promover articulação, que é conectar as pessoas nos melhores lugares, nas melhores oportunidades, nos melhores acessos. E aí isso vem muito quando você traz para mim como é que eu estou hoje e para frente, né? O que eu quero para o Miguel, porque eu olho para ele e eu vejo o futuro e eu vejo qual que é a intenção, qual que é o caminho que eu quero abrir, qual é a contribuição que eu quero deixar, né? Então é isso, assim, acho que eu tive uma trajetória que conseguiu estar em muitos meios diferentes. O meu maior tempo de atuação profissional foi na iniciativa privada, foi na indústria, liderando um instituto corporativo, sempre conectada, desde sempre, com movimentos de relacionamento com comunidades, responsabilidade social, impacto social, e trabalhar com lideranças, né? Então, qual que é o papel crucial para que as coisas aconteçam de uma maneira efetiva, da melhor forma possível. Então, acho que é isso. Muito legal. Obrigado, Marcela. Obrigado, Guto. Bom, vamos lá, partir para aqui para o nosso bate-papo, gente. Guto, queria começar contigo especificamente. Ali na época da Eureka, a gente falava muito da geração neném, né? Dos que nem estudam e nem trabalham. Talvez essa expressão tenha caído um pouco mais em desuso, né? Não está tão em voga assim ultimamente. Ainda assim, né, quando a gente fala do desafio da juventude, ainda está muito presente, né? A taxa de desemprego entre a população de 18 a 24 anos no Brasil, segundo o IBGE, ainda é alta, né, de 15,3%, segundo os dados do ano passado. Então, queria ouvir de você, assim, né, como você enxerga esse desafio relacionado tanto ao nosso país, como também conectando um pouco também com a nossa motivação e inspiração para a criação de Young Leaders. Legal, Douglas, muito bom. Eu traria alguns recortes, tá? O primeiro recorte é um recorte de contexto, Douglas. A gente mudou a forma de interagir com o trabalho. Antes, a gente tinha como caminho tradicional ir para a CLT ou empreender. Então, um jovem, uma pessoa que quisesse uma carreira, teria que ir para esses dois caminhos. Quando a gente avança um pouco mais, nos dias de hoje, a gente entende que o jovem pode ser um youtuber, ele pode ser um gamer, ele pode trabalhar com redes sociais, ele pode trabalhar fazendo algumas atividades online sem aparecer, sem ter nenhum vínculo formal com uma empresa. E esse contexto faz com que aumente o desafio das organizações para atrair os jovens. Eu ouvi uma história de um executivo de uma grande empresa, uma indústria de automóveis, que ele foi palestrar numa faculdade, e ele no final falou assim, na turma de MBA, e ele falou assim, gente, se alguém tiver interessado, eu tenho algumas vagas para trabalhar direto comigo. Uma grande indústria, um salário bom, um lugar. E ele falou assim, Augusto, ninguém foi falar comigo.
O que está acontecendo? Será que o jovem não quer mais trabalhar? E aí eu falei, olha, a questão é que as empresas não estão mais sendo tão atrativas para os jovens como eram antes. Então esse é um primeiro desafio, o desafio do contexto, que as empresas vão precisar levar em conta isso. Se elas querem atrair talentos, elas vão ter que entender que, apesar do bônus demográfico, o critério dos jovens para ir trabalhar numa empresa está muito grande. Então, se você tem um jovem talento na sua empresa, cuide bem dele. O segundo desafio, Douglas, é um desafio de mentalidade da juventude. E aí entra esse conceito de neném, né? A gente está vendo alguns movimentos surgindo, como o Kit Movement, Kit Ambition, onde jovens não querem mais crescer na carreira, jovens não querem mais ter cargo de liderança. Isso é preocupante, né? Porque quando a gente fala de contexto organizacional, a gente fala de passagem de bastão. Se o jovem não quer mais essa posição, como é que a gente vai liderar as empresas no futuro? Como é que vai se dar isso? Então, é um desafio. E aí eu não estou aqui julgando o certo ou errado, mas estou dizendo que, como jovens, a gente também precisa refletir e levar essa mensagem para a juventude, dizer, a gente sim precisa dessas lideranças jovens moldando e transformando o mundo do trabalho. Se eles não estão satisfeitos, vamos mudar. E, por último, o grande desafio aqui é da interação dentro do ambiente de trabalho. Como é que eu lido com esse etarismo? Né? Então, a gente precisa aprender a deixar essa briga de geração que existe no conflito geracional, mas a gente precisa ir muito mais para um lugar de integração das gerações. O Fábio Barbosa fala que se a gente não deixou filhos melhores para o mundo e a gente não tem o privilégio de reclamar dos jovens. Por quê? Porque os jovens são frutos da geração anterior. Então, antes de reclamar dos jovens, eu tenho que me refletir. Qual foi o fruto? Como foi que eu deixei e passei o bastão para essa geração? Então, é um tema muito interessante para pensar e refletir. E eu queria complementar aqui com uma colocação e uma pergunta para a Marcela, né? Porque ontem a Ana Paula Padrão falou aqui num grande evento em São Paulo o seguinte, que os líderes das empresas não têm mais coragem de dizer, não vou contratar uma mulher porque haverá licença maternidade em algum momento, algo que a gente ouviu muito e não foi há tanto tempo, né? Mas eles continuam tendo a coragem de dizer, não vou contratar uma 50 a mais ou um 50 a mais, que custa caro, porque eu posso contratar 2 ou 3 de 20 e pouquinhos anos. Primeiro é importante dizer que esse raciocínio vai totalmente contra o que a gente acredita aqui na MIT SMR, né? A Meca da Inovação, que foi o laboratório da Xerox, no Vale do Silício, o icônico PARC, que foi de onde saíram quase todas as vértebras da coluna vertebral da era digital, trabalhavam sempre em duplas, né, formadas por um sênior e um júnior, juntando experiência e conhecimento de um lado e energia de outro. Mas dito isso, Marcela, por que essa lógica de trocar um de 50 a mais por 3 de 20 não tem beneficiado ainda assim os mais jovens? Lara, eu acho que pegando até o gancho do Guto, né, assim, e o que a gente vê mesmo, eu posso trazer aqui uma contribuição de coisas que eu vi, coisas que eu vivi e coisas que eu venho acompanhando atualmente, né, assim, eu acho que esse não contribuir com o processo natural da carreira, ele tem muito a ver com a curva de aprendizagem, né, porque quando você faz uma substituição como essa, por mais que decisões de negócio precisam ser tomadas, né, por mais que pressões aconteçam e tudo mais, existe um gap natural e processual quando você está comparando um profissional mais experiente, mais maduro, com alguém que está numa jornada de início de carreira. Né, aqui, e longe de mim aqui falar sobre competência, potencial, não estou questionando nada disso, mas eu acho que tem uma bagagem que se adquire ao longo do tempo, né, e ao longo da experiência, que ela não pode ser invalidada e nem deixada de lado, mas ao mesmo tempo você não pode exigir, não dá para exigir que um profissional que está começando com um pouco menos de tempo de experiência vai ter a mesma percepção, o mesmo entendimento, a mesma contribuição, né? Assim, a gente que está muito conectado, muito próximo de jovens lideranças e jovens potências, a gente vê o quanto esse poder de realização, as entregas são muito, muito valiosas e grandiosas, mas os aportes são diferentes. Então, eu acho que passa muito por um acelerar uma curva e perder muito no processo, né? Assim, você acaba exigindo, porque as entregas não vão mudar,
né, a expectativa sobre resultado, entrega, ela não vai mudar. Né, independente do profissional que está lá, está posto, a questão precisa acontecer. Então, eu acho que passa por esse lugar, e eu já vi essa substituição acontecer em vários níveis na minha frente, né, na minha frente, dos meus pares, para cima. Em alguma medida, alguma contribuição efetiva aconteceu, né, mas houve uma perda muito grande, porque quando você acaba ignorando determinados aspectos, né, que a maturidade pode trazer, você acaba exigindo demais ou acaba cobrando, assim, é como você cobrar coisas que o profissional ainda não está pronto para entregar, né, assim, e você tira dele também essa oportunidade de amadurecer ao longo das experiências, de uma forma que acaba sendo muito brusca, e eu acho que nem um pouco... pensando em processos educativos, nem um pouco saudável, né? nem um pouco responsável. Então, eu acho que acelerar demais processos de desenvolvimento de carreira, ele pode levar para lugares perigosos, porque você queima etapa, e quando queima etapa, a gente deixa de perder, a gente deixa de crescer, a gente deixa de evoluir, né? com os aprendizados que vêm no meio do caminho. Então, eu fico pensando um pouco nesse sentido, assim. Interessante, deixa de perder, inclusive, né? Você usou essa expressão, deixar de perder. As perdas também são importantes no desenvolvimento do jovem líder, é isso? Porque eu acho que o cair, o levantar, o persistir, né, o quebrar a cabeça, o vibrar, o conquistar, tudo isso faz parte, né? E acho que vai forjando um líder cada vez melhor. Porque liderança é isso, né? Você acertar, você errar, você ser vulnerável, você não ser perfeito, né, você poder pedir ajuda e ter também essa humildade de reconhecer esse lugar, porque a liderança está para pessoas, né? Então, quando você conta com os outros, assim, tipo, é inevitável que você também não se envolva dessa forma. Então, eu acho que o que a gente vem trabalhando e ouvindo muito, né, os especialistas ao longo do tempo, principalmente nos últimos 2 anos, que a gente está muito próximo disso, os mais experientes trazem isso, assim. Então, acho que tem um ponto importante, inclusive a nossa responsabilidade quanto gestores, líderes, que estão cuidando da carreira de outros, passar por esse lugar também, né? Assim, acho que a pressão, o lucro, eles são importantes, mas a gente também tem uma responsabilidade muito grande que vem junto, né, com tudo isso. Muito bom. A gente vem aqui observando também, inclusive a gente publicou recentemente um artigo sobre isso na MIT SMA, sobre os comportamentos e preferências de estilo, né, de gerações mais velhas com as gerações mais novas, né. E aí, somando em cima da pergunta anterior da Lara, no mundo ideal, a gente entende que essas competências e tipo de comportamento, eles se complementam, assim, né, como o trabalho em dupla, por exemplo, algo assim. Mas, na prática, a gente observa muito mais falar de conflito geracional do que complementariedade geracional na prática, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, começando pelo Guto, depois da Marcela, como que a gente pode passar do conflito para as equipes inovadoras e, de fato, extrair, né, o maior valor dessa diversidade, Guto? Muito bom, Doug. Eu acho que o primeiro ponto é um exercício de empatia dos dois lados. É deixar de pensar, eu estou certo, o outro está errado. Esse exercício vai ajudar a gente a ir para um outro nível de conversa. Se a gente ficar na superficialidade, na discussão, a minha geração é melhor, a minha geração gosta disso, a minha geração gosta daquilo, a gente fez aquilo, vocês são neném, isso é muito pobre e isso desgasta muito. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é deixar os estereótipos de lado. É muito comum, eu vou em evento e as pessoas me falam as características geracionais, porque a galera quer colocar um rótulo em você. Mas, na verdade, mesmo quando a gente fala de características geracionais, Doug, a gente tem características diferentes. Claro que existe uma média padrão de comportamento de zeitgeist daquela geração, mas isso não significa que todas as pessoas daquela geração são daquele jeito. Não significa que todo baby boomer pensa do mesmo jeito, nem que todo millennial ou todo centennial pensa daquela forma. Não, existe um zeitgeist, existe uma média, existe uma convergência, existe uma tendência. Mas assim como existe o desvio padrão, existem as outras coisas. Então esse é um segundo ponto.
deixar os estereótipos de lado. E o terceiro, acho que é criar um ambiente de segurança psicológica para os dois lados, né? Então, um ambiente de troca, um ambiente onde um aprende com o outro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Marcela, aqui tive a oportunidade de trabalhar com você, Douglas, e foi altamente inspirador e enriquecedor conviver com vocês dois. Uma pessoa mais jovem que eu me liderando e uma pessoa mais velha do que eu me liderando. Então, acho que a gente precisa aprender a entender que não é a idade que vai determinar a forma ou quem aquela pessoa vai se tornar. Então, eu diria que deve ser nessa linha. E é engraçado, né, Guto? Esses dias eu estava lembrando, ontem, inclusive, estava conversando com uma amiga também do setor, e a gente estava falando sobre essa questão geracional, e eu lembrei de uma frase que eu falava para você, eu falei, cara, olha para os cabelos brancos, né? Respeita os cabelos brancos, mas também cuida do seu penteado, assim. Então isso é super real, assim, e eu acho que tem uma passagem, né, também, de uma conversa, de uma das entrevistas que a gente fez para o Arquétipo com o Schalka, o Walter Schalka, da Suzano, e ele estava falando exatamente sobre isso, assim, porque ele vem de uma outra geração, né? Ele vem de uma outra mentalidade, ele vem de um outro modus operandi, e ele estava dizendo que a beleza, exatamente o que você trouxe, Guto, assim, que a beleza da evolução é você reconhecer, né, por onde passou o seu potencial, o que te trouxe de pontos positivos, mas também ter a humildade de acolher o que está vindo para poder evoluir, né? Para continuar fazendo uma boa gestão, para poder continuar transformando e mudando. Então, acho que exatamente esse ponto de ter também, tirar um pouco esses preconceitos, né? Porque que a gente carrega muito e querer e parar de querer ficar colocando pedras no meio, assim, vamos botar uma pedra nesse assunto e vamos mudar de página, vamos fazer tudo novo, e não necessariamente assim, né, tem tanta coisa importante que aconteceu, não chegamos aqui à toa, né, coisas boas aconteceram também, então por que não aprender, por que não trazer e não atualizar e não melhorar e seguir em frente? Então eu acho que ter também essa humildade, ter também essa abertura que o Guto trouxe, assim, acho que elas são essenciais, né, quando a combinação acontece, é maravilhoso, assim, ao longo da minha carreira eu tive pessoas também mais velhas e mais jovens, e a gente produziu tanto, a gente conquistou tanto, a gente aprendeu tanto, e a gente saiu muito melhor, né? Então, quando a gente consegue reconhecer, estar aberto, acho que também tem um lance da abertura, né, que a gente permite para isso tudo rolar de uma maneira, lógico que o conflito vai aparecer, é lógico que a gente não vai concordar sempre, né? E é lógico que os dois lados precisam também segurar um pouco a onda ali do respirar para não pirar, né? Mas ao mesmo tempo saber que, com certeza vai dar muito melhor, né? O caminho lá na frente é muito melhor quando a gente vai junto. Então é isso. Marcelo, te ouvindo, Douglas, eu falaria o seguinte: se você é jovem ou se você tem uma idade mais avançada, primeiro, tenha maturidade, né? Tipo assim, não leve pro pessoal, não. E também seja legal, para de ser chato, o mundo já tem muita gente chata. Então, acho que saindo aqui do padrão de conversa, acho que é isso. Seja legal e tenha maturidade, é o caminho e a sugestão para a gente ter uma boa construção de um ambiente corporativo que seja de performance, autocuidado e entrega. Aliás, porque maturidade não tem a ver com a idade, né? A gente pode ter bastante idade e não ter maturidade também, né? Boa, muito bom. Aí eu queria partir aqui para um outro tema da nossa conversa, que é o movimento Young Leaders, né? Eu cheguei aqui na MIT faz quase 8 meses já, e uma das coisas que mais me encantou, e olha que muitas coisas me encantaram, foi o trabalho de vocês com Young Leaders, né? A Marcela é testemunha que quando eu entrei em contato, falei, Marcela, fiquei apaixonada, e aí a gente começou a conversar e trocar. Então, eu queria muito conhecer, ouvir de vocês aí, dos fundadores, né? Essa história desde o começo, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre as definições do que é liderança e como foi o trabalho do arquétipo de agora
para a economia do século XXI, e o que tem a ver, isso tem muito a ver com a MIT. Então, eu queria que vocês contassem sobre a construção do arquétipo, as mudanças, né, pelo qual ele passou também. Conta para a gente como que é isso, e como foi construída a comunidade também. Legal, Lara. Eu vou começar definindo, porque depois eu vou falar, e aí não necessariamente eu vou voltar nessa questão, mas a liderança do arquétipo, que a gente entende, é uma liderança que se preocupa com resultados concretos, mas também se preocupa com um mundo melhor. Então, o resultado está falando de entrega de valor para acionistas, está falando de crescimento de mercado, está falando de marca, está falando de força, está falando de expansão, está falando de crescimento. Do outro lado, a gente tem um cuidado com as pessoas do time, uma consciência, uma entrega para todos os stakeholders e geração de valor para todos os lados. Em resumo, esse é o resultado da nossa pesquisa. Essa pesquisa surgiu de uma ideia de uma das pessoas mais inspiradoras que eu já convivi, o Dario Neto, e ele tinha uma ideia. Sabe aquele filme Inception, né, do Leonardo DiCaprio, que você tem que ir em vários níveis de sonho para plantar a ideia? E a ideia do Dario foi, se nós tivermos líderes mais conscientes, esses líderes vão gerar organizações mais prósperas, organizações que pensem em resultados para muitos stakeholders. E o resultado é um sistema menos desigual, mais próspero e mais, com mais justiça e generosidade. Então, o fim é o mundo. Mas, para mudar o mundo, o ponto de partida mais relevante seriam os líderes. Então, essa foi a ideia. E aí, o Dario... É um complexo, é isso, né? Ele vai falando, partindo de uma complexidade. Isso. Então, você tem de dentro para fora. Se você tem líderes melhores, você vai ter organizações mais conscientes. Se você tem organizações mais conscientes, você tem um sistema mais justo. Ponto. Então, no final, a entrega é um mundo mais próspero, um mundo menos desigual, um mundo com menos crise climática, um mundo que cuida de todos. É essa a ideia. No final, lá a entrega, o resultado dessa equação seria essa. E a outra ideia que o Dario teve foi, a gente precisa começar pelos jovens. Por quê? Porque o jovem é mais fácil de moldar. Ele está num processo de esponja, onde ele está absorvendo referências, conceitos, e aquilo vai influenciar e determinar que tipo de líder ele vai ser no futuro. Sim. Essas duas ideias, Lara, plantada lá no subconsciente, iriam gerar um mundo. Então, esse foi o ponto de partida que o Dario, na época, o nosso fundador, trouxe. E aí, com base nisso, eu, Douglas e Pedro Nascimento, Douglas não não estava ainda, Douglas, depois você veio. Foi Pedro Nascimento e o Wilber Renan, a gente começou um trabalho de pesquisa. E a gente queria ter dois caminhos. Conhecimento acadêmico. O que a academia estava gerando de conteúdo sobre essa nova liderança. Do outro lado, conteúdo empírico e prático. O que os executivos que chegaram ao topo iriam ter de características? Só que não qualquer executivo. A gente queria executivos e executivas que tivessem já um alinhamento com esse nível de consciência que a gente acreditava. Com base nisso, a gente fez o estudo do arquétipo. A gente passou por duas atualizações. A primeira a gente fez com a Harvard Business Review, e na segunda a gente já fez com o MIT, e aí com o MIT a gente acrescentou algumas camadas. Foi muito legal porque o estudo ficou mais profundo, né? A gente também trouxe agora RH para validar, para entender. A gente trouxe o próprio jovem, que era o resultado do nosso arquétipo, porque a gente já tinha algumas histórias desses jovens, e chegamos nisso. E no final, esse material se transformou num prêmio. A gente criou um movimento. O prêmio era, eu quero reconhecer esses jovens que eu acredito que têm as características do líder do futuro. Quem são? E aí a gente escolheu o ambiente intraempreendedor para selecionar esses jovens. Esses jovens selecionados, eles passavam por uma etapa de várias etapas, até chegar nos 30 que seriam selecionados para entrar na comunidade. Todo ano entravam 30 na comunidade, e a gente foi acumulando essa comunidade. Com o passar do tempo, alguns dos jovens eram assim, a gente já foi reconhecido, a gente já tem algumas características, mas a gente quer aprofundar, a gente quer desenvolver. E aí surgiu o curso Young Leaders Program, que aí era a formação de liderança para esses jovens. E aí, com base nesse curso, a galera foi entrando e a gente assim, a gente tem um grupo de muita gente, vamos criar uma comunidade, vamos criar um movimento dos líderes do futuro, desse novo perfil de liderança do futuro. E aí surge a comunidade Young Leaders. Então, esse foi um pouco do movimento, de como surgiu, e o que é que estava lá atrás, na essência, quando a gente começou.
Conta um pouquinho desse processamento, desse trabalho para a gente também, Marcela, como que hoje em dia se dá esse trabalho da comunidade para a gente. E é legal ouvir o Guto trazer essa história, porque isso foi lá 7 anos atrás, né? 7 anos, quase 8 anos atrás, que essa ideia surgiu e o movimento começou a ganhar vida, né? E o arquétipo, o nosso primeiro arquétipo da liderança do futuro surgiu. Só que depois de 5 anos, 6 anos passados, a gente, com uma pandemia no meio, a gente se viu num lugar de que a gente precisava revisitar todo esse estudo, porque a sociedade mudou, as demandas mudaram, a complexidade do mundo estava em outro lugar. E aí, lá em 2022, a gente se reuniu e veio com a proposta de revisitar o conteúdo e convidar a MIT para a gente poder fazer essa jornada novamente, né? E aí, usando também os mesmos conceitos, né? E a mesma lógica da primeira versão, a gente resolveu também se aliar a movimentos empresariais, né? E movimentos da sociedade. Então, a gente convidou a Sistema B, a gente chamou o capitalismo consciente, para também ter essa força, mas também essa visão mais ampliada sobre esse papel da liderança que tem sido cada vez mais determinante, mas que ao mesmo tempo também tem mudado muito de lugar, né? Então, fazer toda uma releitura do conceitual teórico, que a gente foi beber muito exclusivamente da fonte da MIT, e a gente também contou com um cuidado metodológico muito grande. Então, a Humanizadas foi a nossa grande parceira para garantir que não só o método, né, mas que os conceitos eles estivessem bem estacionados, bem acomodados, né? Assim, quando a gente vai beber a fonte da academia e a gente também vai olhar para a parte prática, né, para a experiência dos executivos, mais de 40 executivos especialistas brasileiros foram ouvidos, né? Então, das mais diferentes origens, das mais diferentes idades, das mais diferentes setores, né? Assim, então, a gente teve um cuidado muito grande de fazer esse arquétipo de uma forma que ele fosse muito tangível, mas, ao mesmo tempo, que a gente conseguisse ter uma aplicação muito prática e conseguir visualizar ele muito praticamente no dia a dia da liderança, né? Então, ele não só traz para a gente tendência, porque a gente chegou num arquétipo com 36 competências, né? Assim, em 3 dimensões, mas 36 competências. Não estamos dizendo aqui que o líder do futuro ideal ele precisa dar o check nos 36, mas, como o Guto fala, o arquétipo ele é uma bússola, né? Ele é o norte do que idealmente é importante a gente ter ali no conjunto e que a gente vai acessando aquilo à medida também da nossa necessidade, à medida que a gente sente necessidade também de atacar ali. Então, quando a gente vai fazer todo esse movimento e chega, né, no produto final, que a gente ficou super, super feliz e orgulhoso, a gente olha para dentro de casa e olha para a comunidade. Né? Então, assim, a gente nesse track record desses jovens há 7 anos, né, muitos deles há 7 anos, a gente vê dentro de casa que o líder do futuro já é o líder do presente. A gente vê claramente na atuação dessas lideranças, agora nem tão jovens mais, porque muitos deles já passaram ali dos seus 29 anos, mas você vê o que está acontecendo na realidade do mercado. Né, você vê que eles estão ocupando cada vez mais espaços, que eles estão tendo influência em processos decisórios muito relevantes, né, estão influenciando e sendo influenciados a promover de fato uma transformação real. Então, eu acho que quando a gente chega 5 anos depois da primeira versão, revisita esse conteúdo, olha para o mercado, olha para a academia, né? Olha para o que está acontecendo, mas também olha para dentro de casa, a gente vai consolidando essa ideia inicial do Dario, né, que a gente precisava reconhecer, que a gente precisava jogar luz, e ao mesmo tempo a gente ocupa um lugar muito importante de ser esse ponto de encontro, né? Assim, desse radar muito apurado que a gente tem que de olhar para essas lideranças e continuar
esse processo de alavancagem de carreira, né? Assim, não só de novos, mas também dos que já estão. Então, acho que o arquétipo Liderando Inovações Conscientes, ele traz muito isso, e ele faz essa mescla com o mundo atual de que é importantíssimo a evolução tecnológica caminhar muito intimamente com o desenvolvimento humano. Né? Então, eu acho que a nossa audiência deve estar super curiosa para ler o arquétipo. Então, uma coisa só importante para a nossa audiência aqui que está nos acompanhando, a gente vai deixar para eles o link do arquétipo, né? Porque a gente falou aqui de 36 competências, falou das 3 dimensões. Então, para quem está aqui nos acompanhando, fiquem tranquilos que vocês vão poder acessar o arquétipo. Isso é importante. E um comentário, porque os executivos entrevistados pelo Guto, inclusive, a gente tem um compilado, né? Assim, então, acho que é importante, e é um material que está de domínio público, ele está livre acesso, enfim, depois a gente disponibiliza os links, porque vale muito a pena. Assim, é um conteúdo bem sólido e bem consistente. Muito bom, gente. Tá, passa um filme, né? Ouvindo vocês falar um pouquinho do histórico e de tudo que a gente fez aqui no Instituto. Guto, queria pegar um ponto contigo sobre a pauta de diversidade, assim, né? E equidade e inclusão na raiz do Young Leaders. Qual que é a importância disso na tua visão, para a gente não deixar ninguém fora do barco? Douglas, a gente sempre entendeu que precisamos ter movimentos e organizações que reflitam o que é o Brasil. Então, a reflexão que eu preciso fazer como organização é a minha organização, nos cargos de liderança, em todas as camadas, tem a estrutura que reflete o Brasil? Na sua pluralidade, na sua multiplicidade, nas suas especificidades. Então, falando de maneira regional, de maneira de étnica, de etnia, de gênero, de raça. Porque diversidade é um tema complexo e profundo, né? A gente tem uma amplitude muito grande desse conceito. E no final, quando a gente fala de diversidade, precisamos criar organizações que tenham um reflexo do que é a sociedade brasileira. Por quê? Porque essas pessoas em tomada de decisão irão refletir e irão criar novas organizações que gerem isso. Lembra que a organização gera o sistema? Então, se eu não tenho uma organização diversa, uma organização com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, eu dificilmente vou alterar o status quo, porque eu já estou no status quo. Então, o convite, a reflexão precisamos, principalmente em cargos de liderança, ter pessoas com backgrounds diferentes, histórias diferentes, reflexões diferentes que tragam e que agreguem para aquela jornada. Então, essa para mim é a importância da diversidade. E quando se fala em cargos de liderança, ainda mais, né? Então, precisamos, sim, ter movimentos que valorizem posições de lideranças que pensem diferente, e não necessariamente todo mundo da mesma forma, vestido igual, mesmo jeito de falar, das mesmas escolas, com as mesmas roupas, com a mesma marca de caneta. Isso é muito ruim, né? Essa uniformidade, ela impede, atrapalha, a gente fala tanto de inovação aqui, então isso barra o processo de inovação. Vou passar aqui para a próxima pergunta, olhando para a questão do quem será o líder do futuro, né? Claro que o líder futuro já é o líder do presente, mas há 10 anos, quando as consultorias faziam as projeções sobre o CEO do futuro, a persona era de uma mulher. Mas agora que a gente está se aprofundando mais na figura do arquétipo, né? Queria saber se vocês ainda veem a figura, a energia feminina, né? Como preponderante, né, nesse líder do futuro. Não necessariamente uma mulher, mas a energia feminina. Eu queria que vocês comentassem isso. Marcela, você poderia responder e, de repente, o Guto complementa, se necessário? Eu acho que e foi ótimo ter passado pela revisitação do arquétipo, porque ali ficou muito claro e evidente o lance da energia feminina. Né, assim, acho que as lideranças trouxeram isso em alguma medida para a gente de uma forma muito forte,
né? E eu acho que o lance da gente também ter atravessado uma pandemia, né? O mundo inteiro ter passado por uma pandemia, e como a gente ficou, e como é que a gente lidou com isso tudo, a energia feminina, ela está presente, ela precisa cada vez mais estar presente quando a gente está falando de acolhimento, quando a gente está falando de empatia, quando a gente está falando de humanização, né? Então, quando a gente transpõe isso para ambientes de negócio, de liderança e pessoas e tudo mais, assim, eu acho que o olhar para o outro com mais empatia, estar presente, né? Você conseguir, de uma forma, não só olhar para a prosperidade financeira, mas, ao mesmo tempo, olhar para todos os outros aspectos que envolvem a organização, né? Assim, eu acho que é disso que a gente está falando, e eu vejo isso muito presente, né? Tanto é que o nosso resultado final é essa combinação quase que perfeita de evolução e o lado humano, né? Então, assim, acho que é impossível, é indissociável, porque somos um só, né? Não dá para separar a gente por caixinhas, assim. Então, quando a gente está falando muito desse cuidado, inclusive passa por um cuidado, um autocuidado, né? Assim, o olhar para si, né? Olhar para si, olhar para o outro e olhar para o sistema, né? Assim, então, quando a gente está fazendo esse exercício, a gente sai daquele lugar só de metas, resultados e lucro, mas a gente também começa a considerar todas as outras relações que permeiam esse sistema, nesse ecossistema, e que e passa muito por esse lugar de corresponsabilidade, interdependência, interseccionalidade, né? Então, quando você se abre e reconhece isso, é inegável que a energia feminina, ela vem mesmo. A gente está falando um pouco também aqui, passa pela liderança Shakti, né? Então, acho que tem esse lugar. Eu acredito que é muito forte isso, assim, eu vejo isso muito presente, inclusive nas lideranças, assim, acho que quando a gente está olhando para perfil de lideranças, assim, referência, e o que está rolando, quando a gente vê o que funciona, o que para a gente é modelo, assim, né, eu vejo claramente isso muito vivo. Não sei, Guto, o que você acha? Assim, eu acho que passa muito por esse lugar. A Grazi falou muito sobre isso. A Cássia também falou, né? Cássia Messias, a Grazi Melina falaram muito sobre isso. Concordo muito, Marcela. E aí o ponto, né? Acho que a sabedoria e a maturidade, lá que a gente falou no começo, está não é questão do homem e da mulher. Essa energia feminina, ela é do cuidado, da empatia, e a energia masculina é da agressividade, é da luta, do embate. E as duas, na dose certa, vão ajudar muito. Mas sim, o mundo precisa, nesse momento, de regenerar, de uma energia regeneradora, né? Então, a mãe, a mulher, sim. E aí, agora sim, falando de gênero específico, precisamos de mais mulheres em posições de liderança. Precisamos de mais mulheres como referência. A minha filha está crescendo, e a gente já está com 1 ano e pouquinho, e eu e minha esposa fizemos um acordo. A gente vai contar histórias de mulheres inspiradoras para ela, para que ela veja e ela tenha referencial de pessoas, mulheres nessas posições de liderança. Sensacional. Que massa, boa. Gente, para terminar aqui nossa última pergunta, você está aqui o Cláudio Fernandes Araoz, que é professor de Harvard e é um dos sujeitos que mais entende de talentos. Um tempo atrás ele deu uma entrevista para a Adriana, nossa diretora editorial, e falando que as guerras por talentos seriam sangrentas e mais ainda no Brasil, porque aqui, de certa forma, havia uma geração de líderes envelhecida e a mudança seria, de certa forma, um pouco mais abrupta. Ele conhecendo bastante a realidade brasileira, queria ouvir de vocês, até aproveitando que o Guto voltou aí recentemente da Brasil Conference, lá em Harvard, em Boston, e que a Marcela também mora nos Estados Unidos, né? Como que vocês acham que vai ser essa dança das cadeiras aqui no Brasil e como young leaders ou movimentos semelhantes podem influenciar ou já estão influenciando de alguma forma esse movimento? Mas contigo, Guto, depois a Marcela complementa. Douglas, o que eu acho que eu trouxe no começo já um spoiler sobre esse contexto, que o mundo hoje do trabalho não se limite ao ambiente organizacional da empresa como era antes. Então, as empresas vão ter que pensar em ambientes que atraem esses jovens. E, gente, vamos parar de começar a falar sobre esse negócio de retenção de talento. É um termo feio, um termo que vem do sistema prisional. Vamos falar de inspiração, engajamento, desenvolvimento. E se você cuida bem dos seus talentos, você não vai ter preocupação se eles estão saindo ou não. Eles vão querer ficar.
As pessoas, quando estão num ambiente que elas prosperam, que elas geram frutos, elas não vão querer ficar saindo. Então, sim, vai ter um desafio muito grande. Primeiro que o bônus demográfico, que ainda está em evidência, vai acabar até 2030. A gente tem a população economicamente ativa maior do que a população economicamente dependente. Então, ainda tem um restinho aí, aproveita. Mas depois a gente vai ter o bônus demográfico diminuindo, a gente tem as novas demandas de trabalho, a gente tem as startups com ofertas muito, muito atrativas para esses jovens, e as organizações vão ter que aprender a atrair, a inspirar e a cuidar desses jovens. Então, é um desafio de casa, assim. E aí o ponto eu gosto sempre de contar a história do bambu, do bonsai. Eu fui comprar um bonsai, Douglas, e eu queria comprar um bonsai da minha idade. Muito caro, um bonsai de 30 anos. Esse bonsai de 1 ano. E eu matei o bonsai em 2 meses. E eu fui lá pedir a garantia, né? Fui falar com o rapaz e disse assim, olha, garantia e tal. Ele falou assim, Augusto, existem 3 tipos de ambiente para o bonsai. O adequado, o inadequado e o inóspito. O ambiente adequado, e aí as empresas, isso eu converso para as empresas, o ambiente adequado é o ambiente que de fato inspira, mobiliza e encanta os jovens. Segundo, o ambiente inadequado, é um ambiente que precisa de ajustes, precisa de fato de mudança, precisa evoluir, precisa melhorar. Mas tem um terceiro ambiente, que é um ambiente inóspito, que é um ambiente tóxico, onde maltrata o talento, onde causa crise de ansiedade, gera um mundo que a gente não quer viver. Então as empresas reflitam para você sair desse ambiente inóspito e gerar, de fato, esse ambiente adequado, para não fazer igual eu, que matou o bonsai e a gente está matando os talentos. Matou o bonsai? Matei. Puxa! E aí, Marcelo? Vamos ficar com essa dica aqui, não vamos matar bonsai, vamos saber cuidar de ambientes que sejam saudáveis para que a gente consiga prosperar, né? Enfim, mas falando sobre movimentos abruptos, né, de mercado e de carreiras e tudo mais, assim, eu não sei se é um movimento abrupto que a gente precisa, ou que vai de fato acontecer, mas eu acho que gradativamente, até por uma questão de força de trabalho, geracional e tudo mais, assim, a mudança já está acontecendo, né, assim, acho que esses lugares já estão sendo ocupados, eu acho que a gente precisa cuidar muito, de fato, dos ambientes, como o Guto falou, assim, para que essa chegada das novas gerações seja de uma maneira muito positiva, mas que ela seja benéfica e que a gente consiga gerar resultados melhores para todo mundo, né? Porque é isso, assim, quando a gente está falando de geração, a gente sempre vai para aquele lugar do começo da nossa conversa de conflito, né? De julgamento e de uma certa rigidez, inflexibilidade, de falta de tolerância em algum momento, né? Porque, que energia é essa? Que fogo é esse? Que cutucão é esse? Para quê? Né? Para que precisa mudar? Para que precisa de inteligência? Para que precisa de inteligência e tudo mais? Mas de uma certa... artificial, falando sobre tecnologia e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente também não se adapta e se a gente não oferece condições para que a gente consiga acomodar isso da melhor forma e tirar o melhor proveito de tudo, né? Para conseguir que as pessoas permaneçam, para conseguir que as pessoas... se identifiquem, né, para que a gente consiga fazer com que cada um consiga dar o seu melhor, né, que a gente consiga fazer a nossa melhor contribuição, fica muito difícil, até porque a gente está falando de interesses que hoje em dia a gente não precisa permanecer, né, a gente não precisa ter aquela necessidade de estar na empresa ou nos lugares há muito tempo, a gente precisa construir carreiras sólidas por décadas, né? A gente vai muito por realização, a gente vai por motivação, a gente vai por compartilhamento de valores e propósitos, né? Então, se a gente também não olha para esses dois lados, mas também vê com oportunidade intraempreender, porque acho que também passa por este lugar, né? Assim, a gente está num momento muito, muito propício para a gente dar o nosso melhor, e por nós mesmos, né? Assim, então vamos empreender, vamos sonhar e vamos fazer acontecer, mas existem lugares que a gente também pode fazer isso tudo na casa de alguém,
né, assim, dentro de uma organização que a gente também pode partilhar valores e que a gente pode fazer acontecer e fazer grandes entregas e transformações. Então, acho que tem um exercício interessante aqui de acolhimento de lugares, ambientes favoráveis para que isso tudo consiga acontecer, uma abertura também de olhar para que onde também eu posso estar, né, onde eu quero contribuir, o que eu quero fazer, e por que não dividir isso com uma outra instituição, né? Não necessariamente eu preciso criar a minha própria, mas eu também posso prosperar junto, né? E quando a gente soma, quando a gente se alia, quando a gente tem uma troca justa de valor ali, o trade-off ele acontece, né, para todo mundo. Então acho que tem um grande valor, assim, sem precisar forçar, sem precisar abruptamente provocar nenhuma mudança, assim, mas acho que a gente consegue... É que eu sou libriana, né, então sou sempre pelo equilíbrio, eu sou sempre pelo meio termo, como é que a gente consegue tirar o melhor dos mundos. Então eu acho que vai muito para esse lugar, assim, a gente sempre saber transitar da melhor maneira possível. Pessoal, a gente está quase chegando ao final do nosso episódio, mas antes de encerrar, nós temos o nosso bloco aqui de Insights Asset Management. Então, eu vou pedir algumas indicações a vocês dois, que não tem nada a ver, assim, a princípio, não tem nada a ver com liderança do futuro, mas no fundo vocês vão ver que tem. Então, na verdade, eu vou pedir para vocês, eu vou falar para vocês darem indicação, eu vou falar uma coisa e vocês dizem a indicação de vocês. E eu vou alternar entre vocês, beleza? Jogo rápido. Guto, um livro. A Bíblia. Marcela, um filme ou uma série? Pobres Criaturas. Guto, uma música. Minha música que eu estou ouvindo agora no meu aniversário é Eu Escolho Deus. Marcela, um esporte que você gosta ou um esporte que você pratica? Tênis. Não pratico mais, estou só na parte de acompanhamento mesmo. Guto, uma pessoa que você gostaria de ver ou ouvir neste podcast? Eduardo Lira. Show. Marcela, uma pergunta aqui que a gente chama de pergunta da Beatriz, porque a Beatriz CMO da Go Smiles, ela esteve aqui com a gente e ela toca trompete, que é uma atividade que ela fala que ela não precisa ser a melhor, nem atingir metas, que ela faz só para se divertir. Qual que seria a sua atividade? Fotografar. E a sua, Guto? Observar a astronomia. Eu amo olhar os astros, céu, estrelas. E esses dias eu fui num planetário e é minha paixão. Show. Guto e Marcela, a gente só tem a agradecer a vocês, uma dupla incrível, e a toda a comunidade Young Leaders, que também faz parte aqui da nossa MIT Sloan Management Review, que está presente no nosso portal, e a gente tem certeza que juntos a gente vai causar muito mais impacto positivo nas empresas. E estamos aqui para isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente no podcast O Futuro do Futuro. Foi um enorme prazer. Tchau, tchau, gente. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Tá no mudo, Doug. Boa. Marcela, Guto, obrigado, viu? Sabe que eu tenho um carinho enorme por vocês. Obrigado também pela companhia, Lara. A Camila, que foi aqui no backstage, e a você que acompanhou mais esse episódio do Futuro Vem do Futuro. Lembrando que vocês podem acompanhar esses outros episódios nos canais da MIT Sloan Management Review Brasil, no YouTube, no Spotify e também no nosso portal, na editoria de podcasts. O link vai estar aqui na descrição para vocês, tá? E bom lembrar também o pedido da Adri, assinem sempre a nossa newsletter, Extended, que toda semana a Adriana reclama muito que dá bastante trabalho, mas fica sempre muito sensacional. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos escutou. A gente se vê na próxima quinta-feira. Até lá. Um abraço. Beijo, beijo. Tchau, pessoal.